Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. O pessoal que quer divulgar sua marca no TV Cidade, entre em contato no telefone que está aparecendo na tela e aí divulgue o seu espaço ou a sua empresa para que fique mais conhecida na cidade. Hoje eu tenho uma convidada, a Marina Goldoni, que ela vai falar com a gente sobre terapia manual. Tudo bom, Marina? Seja bem-vinda novamente. Tudo bom, é um prazer estar com vocês da TV Cidade novamente, contigo, Débora. Quero agradecer o convite, né? E agradecer o pessoal da TV Cidade, então, né? Então, conta para nós os tipos de terapia manual que existem, que de repente tu trabalha mais, né? Então, né, Débora, existem muitos tipos de terapia manual, muitas abordagens. Hoje eu trabalho com a abordagem da osteopatia, que ela é uma abordagem diagnóstica e terapêutica já, e também já trabalhei muito e de vez em quando ainda lanço mão, né, de outras abordagens, de outras, como a gente fala assim, como se fosse a gente fala de cursos, formações, né? Sim, que complementam, né, as técnicas também. Porque o que a gente aprende na faculdade é uma partezinha, depois precisa fazer muitos cursos para a gente conseguir fazer uma abordagem mais ampla, né, do indivíduo, né? Então, hoje a terapia manual tem sido muito difundida, divulgada e também bastante evidenciada com fatores científicos, né? Então, os estudos têm mostrado a importância da terapia manual tanto para dores agudas quanto para dores crônicas e para várias idades. Então, isso tem beneficiado muito o papel do fisioterapeuta no que compete às dores das pessoas, as dores, as dificuldades, a gente fala limitações, né? Então, a pessoa tem um bloqueio articular, tem uma dificuldade, uma rigidez, ou então tem dor mesmo. E é bem importante, né? E o físio também. Você se sente bem trabalhando com as mãos, né? Porque muitas vezes trabalhar com aparelhos nem sempre a gente consegue ver o que está acontecendo, né? Fica uma coisa mais completa, né? Com as mãos. Né? Que a gente chama de eletroterapia, né? Que você disseste. Então, assim, é um dos nossos aliados, né? Mas para fazer a avaliação... Às vezes é necessário usar a mão até para sentir bem o que está acontecendo na articulação. Aquele tecido, né? E daí, falando nisso, assim, a terapia manual, assim, ela tem se mostrado bastante importante quando a gente fala assim. Então, a gente pode usar o Mulligan, né? Sirix, Mulligan já falei, Maitland, e tem outros diversos tipos de massagens e terapias manuais que vão surgindo, né? Então, a gente tem liberação miofacial, né? Então, assim, vem algumas que tem nomes, que tem informações, assim, e outras que a gente vai vendo que as pessoas vão desenvolvendo, né? Então, essas liberações faciais que estão sendo feitas, elas são bem importantes quando bem avaliado, como tu disseste, né? Então, com a mão a gente consegue avaliar o tecido e perceber qual abordagem que você vai usar. Então, algumas delas têm instrumentos, né? Então, por exemplo, o Mulligan, que é uma técnica que vai usar um cinto, né? Para, às vezes, conseguir atingir, assim, a amplitude que você precisa para aquela articulação. Então, faz tração, ajuda o terapeuta, porque às vezes a gente diz, né, que fisioterapeuta devia de ter umas 2 mãos a mais, né, para poder fazer toda a abordagem que tu gostaria de fazer na pessoa. A gente gostaria de ser um polvinho, assim, em alguns momentos, para poder atingir todos os nossos objetivos, né. E o Sirix, como é que funciona o Sirix? O Sirix é uma massagem, né, que ela é uma massagem já bastante antiga, né, mas assim, eu vejo que nem sempre é usado assim na clínica, e ela é bastante importante em várias situações, mas principalmente nas dores crônicas, né. Então, o que acontece é que tem vários tipos de jeito de fazer a terapia manual, né? E o Sirix é um modelo muito bom, já é bastante também estudado, e eu acho assim que no Brasil que não se usa tanto, né? Mas em outros lugares ela é bastante usada.
E a gente tem, assim, alguns, por exemplo, pode fazer um sentido da fibra muscular, tu pode fazer um rolamento, que a gente diz assim, que vai fazendo como um rolinho, assim, na pele da pessoa, vai fazer elas, às vezes, no sentido da fibra muscular, às vezes no sentido contrário, ou transverso, que a gente diz, de maneira mais suave, mais superficial, e também, às vezes, de maneira mais profunda. E o Sirix é uma das que consegue fazer essa abordagem, assim, de uma maneira bem eficiente. Liberar o tecido, né? E aí fazer a liberação, né? A gente costuma dizer, assim, normalização de tecido, né? É um termo que as pessoas não conhecem tanto, né? Aí a maioria diz liberação miofascial, liberação muscular, liberação. Então ficou assim, mas parece que liberar, então... Sim, na verdade é mais normalizar mesmo, retomar o estado normal do tecido. Isso seria mais... Fazer uma regulação daquela modulação de dor que está sendo emitida, né? Sim, eliminar aquela tensão, aquela contratura muscular. Então é legal falar liberação miofascial para a pessoa entender que a gente está falando de liberação. Sim, mas de repente para voltar o tecido, que seria a reabilitação do tecido. E em crianças e bebês, como que se é indicada a terapia manual, como que é feita, né? Sim. Então, para crianças, a gente usa a fisioterapia no contexto geral, né? Ela cada vez tem sido também, graças a Deus, mais indicada, porque também os fisioterapeutas se tornaram mais especializados, né? Mais qualificados. E aí é feita a terapia manual em bebês para a parte respiratória, para a parte de desenvolvimento motor. Mas eu, por exemplo, hoje na minha abordagem da osteopatia, eu uso, né, bastante a osteopatia em bebês. E existe uma indicação bem ampla para bebês. As pessoas pensam, às vezes, é só para refluxo, o bebê pode fazer. E aí os adultos que eu já fiz, assim, mas você vai fazer essas torções nos bebês, vai, né? Sim, e aí, não, é diferente. Porque um bebê, ele não é um mini adulto. O bebê é um bebê. A criança é criança. Vamos dizer que adolescente já começa a se parecer com um adulto. Então, o sistema de criança e de bebê é diferente do adulto. Ele não é um mini adulto, ele é uma criança e um bebê. Então, é bem importante a abordagem dos bebês, porque ela pode evitar muitas disfunções futuras, né? Por exemplo, assim, a gente crê, né, que a gente evita as escolioses, por exemplo, que é uma patologia mais conhecida, assim, né? A gente pode evitar de fazer escoliose, a gente pode evitar... Porque trabalha algumas coisas diferentes um pouco da osteopatia. É uma abordagem da fisioterapia. É uma abordagem um pouquinho diferente, né? A terapia que é feita na osteopatia, ela tem técnicas e ela tem abordagens diferentes da fisio. Então, muitas vezes eu avalio um bebê e ele vai fazer o tratamento osteopático e vai precisar de fisioterapia. Às vezes o bebê vai vir só para osteopatia e vai precisar só de orientação para casa, para os pais. E outras vezes ele vai precisar de outros profissionais da saúde. Multidisciplinar. Normalmente o bebê, como ele tem um médico, que é um médico que eu digo sempre que pediatra é um ser assim, divino, especial. Sim, para indicar, porque na verdade tudo começa no pediatra, quando é bebê, desde o início, né, do nascimento até, né, a idade ali de entrar na adolescência, o pediatra que vai fazer o encaminhamento quando necessário, mas que seria o ideal, assim, que em todo caso, porque a osteopatia ela trata vários tipos de disfunções, né, na criança. Não é só a parte física, né? Tem a parte dos órgãos também, então por isso que seria interessante mesmo, né? E daí o bebê tem essa condição de ter um médico que cuida dele como um todo, né? Que é o pediatra, né? Então o pediatra ele acaba já encaminhando, né, para outras áreas, então, né? Então eu digo assim, é diferente de um adulto também, porque o adulto vai no médico para isso, vai no outro para outra coisa, e vai indo até que ele chega num tratamento mais efetivo. Ele já fez uma cascata de exames, de coisas, e às vezes alguns necessários, outros não, né? Mas o bebê, ele tem essa condição de ter o que eu digo ser maravilhoso, o pediatra, né? Sim. E aí o pediatra, ele indica, né, a osteopatia. Então, a indicação de bebês
para osteopatia, ela vem através de pediatras, ela vem através de outros fisioterapeutas e ela vem através das mães de outros bebês, porque no momento que você tem o seu bebê que melhorou de alguma situação que ele estava passando e você vê uma outra mãe passando pela mesma dificuldade, assim, essa disseminação entre as mães, ela é bastante ampla, né? É o que mais acontece, né? A gente vê, às vezes, não é só o pediatra, mas às vezes uma mãe, o meu filho fez isso. Aí, né, aí já indica e já a mãe procura. Sim. E não deixa de ser bom, né? Porque no fim acaba beneficiando outras crianças, né? E as mães ajudando também. Porque o bebê, agora sim que tem tido uma relação mais conhecida, assim, com a terapia manual, com a osteopatia, né? Porque antes, assim, se pensava, então, que a osteopatia poderia funcionar e ajudar na parte gástrica do bebê. O bebê tem refluxo, o bebê não consegue fazer cocô, daí a osteopatia vai ajudar. Essa é uma das áreas. Mas a questão é que, às vezes, para ver o que está acontecendo ali, você tem que ver todo o organismo do bebê, né? E o contexto que ele está inserido também. Então, a gente trabalha hoje a gente chama de, como é que eu vou dizer um termo assim, talvez plagiocefalia, talvez aquelas cabecinhas que não estão tão acertadas, às vezes você vê que tem uma diferença assim no rostinho, na cabeça, e hoje eles preconizam muito para evitar a morte súbita de dormir de barriga para cima, né? E com isso aumentou exponencialmente essa condição deles ficarem com essa... Como é que eu vou poder explicar essa diferença? Porque né, a gente costuma usar os termos mais técnicos e daí tu fica... Não porque aí acaba ficando um lado mais achatado ou do que o outro pela posição. Isso, e daí nem sempre isso tem a ver com o desenvolvimento motor em si do bebê, de uma parte neurológica, mas a questão é que se a gente não ajudar a corrigir essa disfunção, o que pode acontecer depois o bebê ter outras assimetrias no corpo. Então isso vai trazendo um ombrinho, e daí se não vira tanto a cabeça para um lado, ele não consegue desenvolver toda aquela parte motora do outro lado, então ele não tem problema muscular, né? Vai encurtando uma musculatura, então acaba. Então ele não tem problema neurológico, mas acaba que ele pode ficar atrasado por conta de não conseguir explorar o ambiente de maneira adequada, né? Então, nos bebês é assim, não é um mini adulto, é um outro organismo, outro tipo e a terapia manual, a osteopatia, elas têm sido muito bem-vinda para os bebês. E é bom porque o bebê já, com poucos dias ele já pode estar fazendo, né? Não precisa esperar um tempo, até porque geralmente as mães esperam a fase ou de engatinhar para ver se eles estão no tempo certo, a parte do caminhar, mas antes disso eles já podem estar fazendo, né, a osteopatia, que é importante até para a parte da musculatura, né? Não sei se de repente até o tônus muscular, se dá para observar já alguma alteração ou não. De hoje eu já tenho pacientes que mesmo sem o bebê ter nenhum sintoma, vamos dizer, elas procuram a osteopatia. Até para prevenção. Quero que tu dê uma olhada no meu bebê, né? Então é bem legal, assim, esse conhecimento que as pessoas estão tendo, né? E dessa abordagem Por que não esperar ter alguma reação, algum sintoma? Às vezes até o refluxo é um dos sintomas que também tem a procura, né, da osteopatia. Mas não esperar, de repente, ter sintoma, né? Já levar para fazer uma avaliação seria importante, né? Seria interessante para todos os bebês. Porque às vezes, assim, não conseguiu fazer a pega adequada. Tem profissionais que ajudam com isso. Por isso que eu disse, né? A gente trabalha sempre com outras pessoas, né? Mas aí não tá conseguindo fazer a pega adequada. Também teve os profissionais da amamentação que ajudaram, que fizeram um trabalho. Mas às vezes é uma questão biomecânica do bebê. Sim, e aí fazer uma avaliação. Vaza um pouquinho de leite nesse lado, no outro lado consegue mamar direito, né? Então, tem alguma coisinha ali, né? Vamos investigar. E em torcicolo congênito, de repente também a osteopatia auxilia bastante. O último caso que eu tive de torcicolo congênito, acho que a gente precisou de 3 abordagens. E assim, eu nunca tive na fisioterapia um tratamento de torcicolo congênito. Na verdade, eu trabalhei no estágio só. Meu Deus, faz tempo, né? Mas no estágio eu consegui atender e acompanhar atendimentos de torcicolo congênito. E eu me lembro da dificuldade que era, apesar de se usar a terapia manual, mas se usava muito
alongamento, né? Outras Sim, coisas. que de repente assim. demorava um pouco mais para ter um resultado. de E talvez demorar. também desse alguma dor na criança, algum desconforto, né? Sim, pra mamar, né? Não consegue mamar direito às vezes, né? Então fica só de um lado e o desenvolvimento dela fica comprometido. E também, né, Débora, antigamente se demorava mais para encaminhar, porque a criança tinha alguma dificuldade e existia uma demora, né? Por exemplo, assim, o último bebê que eu atendi, o médico percebeu que ele tinha um torcicolo postural, é diferente do congênito, né? Daí, assim, por quê? Porque ele tava com um pouco de dificuldade para mamar e já encaminhou pra osteopatia. 4 dias, né? O bebê. E daí a gente já consegue abordar. Quanto antes até é melhor, né? Para evitar que o bebê tenha esses problemas para mamar, dificuldades e também que vá piorando, que de repente demore mais para tratar, né? Seria importante. E na avaliação da osteopatia, tem como descobrir o torcicolo congênito ou torcicolo postural mesmo na avaliação? Sim, tem. A gente tem testes específicos para isso lá. E também a própria palpação ali da musculatura, né? Ela já te dá um indício, né? Então tem os testes de movimento, né? Que a gente faz com o bebê. Tem a palpação, né? E tem essas coisas que a mãe vai relatar, né? Que a gente faz na anamnese, que a mãe relata, né? Que o bebê não consegue mamar para um lado, não, para o outro ali, né? Ele faz, daí a gente brinca assim, com o seio e com a mama ela tá brigando, né? Sim, então ali certo, vê que já tem alguma dificuldade. Então podem ser várias, inclusive um torcicolo. Porque às vezes ficam em dúvida que de repente se é porque ela gosta mais de mamar para aquele lado ou se é realmente algum torcicolo. E o quanto antes é o melhor, né? Para evitar que vá piorando, que vá se contraturando cada vez mais a região e... Né? Sabia que o torcicolo congênito ou postural ele dá bastante... ele é bem abrangente, não é assim a questão limitada só ao pescoço. Sim. Se é o congênito que faz, assim, ele faz tipo um nódulozinho, assim, no músculo. Sim. O médico percebe, o pediatra, às né? vezes pela posição da cabeça, mas às vezes quando é muito inicial não tem ainda essa mudança da posição e aí pode ser descoberto antes para tratar. Né? É isso aí. Então, da terapia manual, né, que a gente fala assim, a importância, né? Porque... antes a gente usava na fisioterapia, há muito tempo atrás, muito alongamento, né? Pois se descobriu então que se precisa de trabalho de força também, né? Então a gente precisa aliar o trabalho de força e o trabalho de alongamento. E a terapia manual vem vindo sempre junto com esse, se mostrando muito eficiente, né? Então, falando de torcicolo de bebê, mas mudando tipo para adulto, né? O que acontece é que a gente é envolvido, assim... por um tecido muito rico, assim, em receptores, né? Então, a gente pode perceber a dor, o calor, o frio. A gente chama de proprioceptores, alguns que são próprios para perceberem a mudança mecânica, né? Como a gente vai caminhar. Então, eles vão indicando para nós onde é que está teu pé, onde é que está o joelho, onde é que está o quadril, nesse espaço. E aí, são receptores que existem em todo o corpo da gente, né? E daí esses receptores, assim, eles são bastante evidentes na nossa pele, né? Vou falar pele porque tem a derme, a epiderme, né? Mas assim, vamos dizer, no toque, na pele, na pressão, né? E existe um outro tecido que vem sendo muito estudado, que é o tecido facial. O que é uma fáscia, né? As pessoas perguntam, mas o que é a fáscia? Onde é que tá a fáscia? Como sei da fáscia, né? Então é difícil de falar de terapia manual e não falar de fáscia, né? Não tem como. Então, assim, existem fáscias que elas são já descritas, denominadas, elas têm os nomes. Existem fáscias que elas são fáscias, né? Então, o que acontece, a fáscia, pra gente poder ter uma ideia, assim, do que ela é um tecido para quem já cortou carne, né? Para quem cozinha ou já viu cortar carne. No meio daquela carne lá, existe um tecido que ele é um tecido mais esbranquiçado, um pouquinho fininho, mais firme. Em uns lugares ele é bem fininho, em outros lugares a gente vê alguns cortes de carne que ela apresentam uma mais dura, uma camada grossa, que você vai cortar com a faca. É mais difícil, tem que ter uma faca boa, né? Uma faca
Sim, que não seja, não chega a ser cartilagem e nem osso, mas que é um tecido também bem rígido. É um tecido conjuntivo e rígido. Então, isso é bom, eu uso esse exemplo para as pessoas conseguirem entender do que a gente fala, né? E essa fáscia, ela vai por todo o corpo da gente e ela vai na parte muscular, vai revestir músculos, vai ter a permeação de nervos através dela, vasos sanguíneos. E essa fáscia, ela vai fazendo, tapetando os nossos órgãos, assim como se fossem, né, envolvendo. E ela vai também fazer uma rede junto com a nossa pele. Então, quando a gente tem, assim, uma tensão muscular exagerada, por exemplo, eu tava falando de torcicolo, então, né, eu quis associar, assim, de assim, eu tenho uma dor, assim, aqui no trapézio, né, o que acontece? Existe uma tensão muscular muito grande, e essa tensão muscular muito grande, ela vai fazer uma ativação de receptores de dor, que eles estão na nossa pele e estão nessa fáscia, também uma fáscia mais profunda. E aí, então, essa sensação de dor vai ser informada para o nosso cérebro. E nessa fáscia também tem esses receptores de pressão, tem receptores de dor, né, como eu falei, tem receptores que são de movimento, tem receptores que são de pressão. Deixa eu ver que interessante, né? O nosso corpo, ele tá, claro, tudo tá comunicado, né? Sim. Então a gente diz quando mexe o braço, né? Quando mexe a perna, no esporte, né? Então, assim, vai ter um trabalho dessa face. Quando a gente pisa o pé no chão, a gente vai ter o trabalho de receptores faciais. Isso explica bastante também as alterações posturais, porque às vezes só um torcicolo, né, ali na região cervical já dá uma alteração em todo o corpo, às vezes até na pisada do paciente, né? Ele pisa já diferente por causa dessa dor. Exatamente. Então tem toda uma... Como ela vai fazendo essa conexão, né? Tem conexão a músculos, mas é a face que vai fazer toda essa junção. É como se ela fizesse um macacão, assim, na gente, assim, né? Sim, tudo interligado. Claro. E aí, dentro dessa tensão muscular que o trapézio aqui tá oferecendo, vai gerar a dor. E aí, o que a gente pode... Por que daí a importância da terapia manual? Porque com o toque, sendo ele de maneira bem avaliada para ver qual a intensidade que você vai colocar, por isso até que tu me falou antes, né? Das abordagens de terapia manual, né? Então eu preciso entender se é melhor eu começar por uma abordagem que seja mais articular, né? Para fazer a normalização, liberação desse tecido muscular, ou se eu começo exatamente pelo músculo, né? Então, assim, precisa da gente ter estudo, né? Precisa da gente, antes de usar a mão, tem que ter muito estudo. Então a gente é só a mão, né, Débora? A gente trabalha só com a mão. Graças a Deus. Tem que ter uma intervenção dentro, né? Claro. Tem que ter todo aquele pensamento, tem que ter toda uma clínica, né? Uma abordagem, assim, para poder saber qual que é a da terapia manual que tu acha mais interessante, né, e que seja mais adequada para aquele caso, naquele paciente. Às vezes até a região, o tipo de dor também, porque se a pessoa está com uma dor muito forte, não tem como ir direto com a mão lá, mexer assim muito profundamente. Às vezes uma intervenção mais suave, né, não sei se isso devia. Então, com o toque, tu vai conseguir modular essa sensação, né? Então, assim, com o toque. Então, eu vou dizer assim, com a terapia manual, mas assim, a gente deve dar cuidado com qual que você vai escolher, né? Então, com a terapia manual, você vai conseguir remodular essa sensação de dor emitida por esse músculo que está muito tenso. E aí, por ali, você vai começar o teu tratamento, né? Fazendo essa abordagem de terapia manual, fazendo com que aqueles receptores de dor eles consigam perceber um novo toque diferente de dor, diferente de pressão, e ele consiga, assim, ativar os outros receptores para daí normalizar aquele tecido e ele parar com aquela sensação de tensão, né? E assim conseguir ter um relaxamento, fazer com que a articulação consiga se movimentar de uma forma mais adequada e assim fazer toda a liberação, não só daquele músculo específico, mas em si de todo aquele segmento, né? Que tá sofrendo com aquela tensão daquele músculo. E como tu disse, o músculo tensiona, aí manda sinal lá pro cérebro, né? Daí o cérebro manda de volta, contrai porque alguma coisa tá estranha. Daí ele vai fazendo contração de outros músculos até que daqui a pouco a gente tem um bloqueio da articulação. Meu ombro não mexe mais, tô com dificuldade, cervical não vira, né?
tô com torcicolo. Os movimentos diminuem muito, né? Principalmente do ombro, do braço, né? Então a pessoa não consegue movimentar o braço porque vai doer, que vai contrair o mesmo músculo que tá tenso. E são várias coisas. Por exemplo, a pessoa vai na academia, foi lá, fez os exercícios dela, aumentou um pouquinho a carga, vai ter uma tensão maior. Então não significa que a pessoa se machucou. Não significa que ela fez algo de errado. Significa que ela talvez tenha feito um pouco mais de tensão dentro daquele músculo, onde o músculo tá, contrai e relaxa, fez uma tensão maior e ele ficou com essa sensação da tensão. Aí você entra com uma abordagem de terapia manual, né? Em quem faz musculação, em quem faz atividade física, assim, você já consegue fazer com que aquele músculo já pare com aquela tensão exagerada e aí ele consegue, né, relaxar e a pessoa consegue continuar executando o treino dela, né? Continua o treino, perfeito. Quanto tempo mais ou menos dura, assim, a intervenção na osteopatia ou nas terapias manuais? Depende do tipo de contratura ou, de repente, tem um tempo ali definido de tratamento? Sim, é uma boa pergunta. A pergunta de milhões. Uma delas pode ser essa, né? Porque, realmente, como tanto a abordagem quanto a terapêutica é bastante individual, é difícil de dizer assim exatamente, mas por experiência a gente vai, né, tendo uma base, né? Então, assim, é difícil, dor no ombro, né? Tipo, quantas consultas vai precisar? Não tem como dizer sem fazer avaliação. Daí, no momento que fez a avaliação, eu já consigo dizer, vamos precisar de talvez 2 consultas de osteopatia, né? Aí depois, às vezes, é encaminhado para fisioterapia, outras vezes encaminhado para pilates, outras vezes encaminhado para mesmo para academia ou para o personal que já está trabalhando com ele, então a gente entra em contato com o educador físico, né? Ter outra técnica junto assim. até. Aí a pessoa não faz pilates, facilitar. A pessoa não faz exercício em casa, Sim, a pessoa complica, né? não vai para academia, nem sozinho, nem com personal, nem faz funcional, não. A pessoa não faz. Então, né, tipo, por exemplo, eu vou precisar talvez de um pouco, uma abordagem um pouco maior. Eu vou precisar eu mesma treinar com eles exercícios para fazer em casa, que isso também faz parte da nossa rotina de passar exercícios e treinar com eles. Orientar, né? Que o importante da atividade física é esse, né, de preparar o músculo também, tanto para força quanto para o alongamento. Então, para prevenir dores, prevenir contraturas, mas se não tem, é difícil, porque, né, não tem esse preparo. Mas que a gente vê que hoje a importância da terapia manual aliada à atividade física, né? Então, assim, porque, por exemplo, assim, a lombar, né? Dor lombar baixa, né? É um grande caso da humanidade, né? Então, a dor lombar, ela pode ser de muitas causas, né? Inclusive, né, multicausal. A dor na lombar e dor de cabeça, às vezes você tem vários fatores que levam aquilo. Então, você tem que tentar diagnosticar qual que é o motivo da dor na lombar. E, por exemplo, das fáscias, existe uma fáscia na lombar que chama fáscia tóraco-lombar. E ela tem muitos receptores de pressão, de dor, de nociceptores. Então, assim, ela é uma fáscia que ela deve ser abordada na dor lombar. Então, a pessoa que tem dor na lombar e vai só fazer alongamento e o que eles chamam de, às vezes, um reforço, mas assim, o exercício específico para lombar, ele é um pouco complicado, né? Assim, sim, ainda mais quando tá numa disfunção com dor, então é mais complicado. Aí a pessoa pensa, vou fazer o reforço da lombar. Vou fazer o reforço, vou fazer o alongamento, mas ela tem aqueles receptores todos que estão precisando serem acomodados, né? Então, não vai ser efetivo trabalhar só com alongamento, trabalhar só com reforço, e às vezes mesmo o reforço é recrutado alguns músculos que já estão tensos. Então, eu tensionar eles mais ainda nem sempre é uma vantagem naquele momento. Então, a importância da terapia manual novamente, né? Então, a gente vai abordar aquela fáscia, os tecidos que estão ao redor, e aí depois sim trabalhar então com alguma coisa que seja mais passiva ou mesmo ativa, né? E tem muito da dor da pessoa, então a gente precisa trabalhar a abordagem dela entender aquela dor não existir mais, ou então ela existir, mas não ser
não ser um limitante para ela começar a fazer um É isso que exercício. eu ia dizer, né? Porque muitas vezes a pessoa tem essa dor e não procura atividade nenhuma seja pilates, seja academia, porque essa dor está incomodando. Sim. Então, é um fator importante procurar já uma avaliação profissional justamente para isso, para que ela consiga aliviar essa dor, para que ela consiga fazer atividade. Sim. Porque, na verdade, a atividade física, o pilates ou a academia vai aliviar a dor, vai prevenir essas disfunções, mas que, de repente, se está numa situação de dor, o primeiro profissional deveria ser, né, o físio, o osteopata, até para começar essa intervenção. Então, eu ia perguntar também como é que pode ser essa procura, se o paciente mesmo já procura, não precisa indicação nenhuma, né? Não, na verdade. o paciente pode vir por conta própria, né, procurar osteopatia, né? E a gente é profissional que a gente chama de primeira intenção, né? Então, a gente tem o diagnóstico e a terapêutica. E aí, normalmente a indicação vem de outros colegas fisioterapeutas, vem de profissionais de educação física, vem de médico, vem de fono, vem de todos, de dentistas. Sim, das equipe multi, né? Mas normalmente é aquilo, né, Débora? Assim, eu fui lá porque fiquei bom e esse tipo de profissional foi que resolveu a minha situação, né? Mas é importante até a gente abordar e mostrar o profissional, porque a técnica de osteopatia não é todo físio que tem essa especialidade, né? Então é importante que saber o profissional, né, que é osteopata também, né? Sim. Para divulgar. Então a gente sempre diz, por exemplo, a osteopatia, ela é normalmente 5 anos, né? Então a gente sempre fala assim, procurar algum profissional que talvez já tenha, né, que tenha uma boa formação, como para todas as outras coisas, né? Isso aí, então, Marina, muito obrigada pela participação, foi muito esclarecedor. Isso aí. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês novamente e fico à disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigada. Até o próximo programa, pessoal.